Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 4. E essa aula, eu arrisco dizer, é a aula mais divertida desse módulo. Pelo menos vai ser a aula que eu mais vou gostar de dar, porque é um assunto que eu sou apaixonada naturalmente, que é sobre casing, que você precisa criar uma coisa nova, um produto novo, um serviço novo. Enfim, eles pedem para trazer uma inovação em alguma área, em algum portfólio específico, e é isso que eles te dão de informação, praticamente, né? Então, talvez eles tenham uma intenção de a gente quer se tornar mais sustentável, traga inovações em relação a isso. Ou eles falam, a gente tem esse portfólio que não tá indo muito bem, traga uma inovação para isso. Ou eles vão falar, tem, né, digitalização, tem tantas tecnologias novas, como que a gente pode incorporar isso e mudar o jeito que a gente oferece serviços. Enfim, tudo isso que é relacionado à inovação vai ser abordado na aula de hoje. E que, na verdade, é um dos temas, é um dos tipos de case mais usados no Brasil. E por que que isso acontece, né? Aqui na Europa é mais comum que tenha cases dos outros tipos, em que você tem que realmente resolver ou analisar um negócio e criar um plano e criar uma coisa mais estruturada. No Brasil, eu vi muito mais isso de assim, traga uma ideia nova, traga um projeto novo, traga uma inovação. Muito nesse ambiente do tudo vale, a gente quer ver o que vocês pensaram. Por que que eu acho que se usa muito? Primeiro que os programas no Brasil são mais, é, não só mais estruturados, mas eles são maiores também, né? São muito mais concorridos, tem muito mais candidatos. Então, tem muito mais trabalho envolvido do que talvez os processos da Europa. Muita empresa na Europa tem, inclusive, processo seletivo só para vaga pontual. Não existe esses grupos gigantescos, né, para estágio, para trainee. Não é tão uma coisa quanto é no Brasil. E porque quando você dá um case de inovação, aquilo exige muito pouco da empresa, como dos recrutadores principalmente, tipo, a gente tem que bolar um case, a gente tem que ver quais informações a gente vai dar, a gente tem que criar um problema que seja muito próximo de um problema real que a gente tenha, mas sem passar informação demais, porque essa informação vai se tornar livre, né? Então competidores poderiam pegar aquilo. Você tem que definir uma situação e dar detalhe. E se você tiver que gerar dados fictícios, você tem que gerar aqueles dados, tem que organizar, você tem que resolver para ver se existe realmente uma solução melhor ou pior, qual que é a análise que vocês estão esperando. Então tudo isso envolve muito mais trabalho, pré-trabalho, do que se você fala pra galera, traz uma ideia nova e apresenta para mim. Você tá ali meio que querendo ser surpreendido, mas você não precisa fazer tanta coisa por trás, certo? Então por isso que eu acho que é muito mais usado. Mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco menos de guia, né, de regras e de estrutura, uma coisa mais difícil de só aprender a fazer, como os outros cases, que a gente pode, né, praticar, resolver, e meio que segue a mesma receitinha de bolo. Inovação parece um pouco mais amplo que isso, mas eu vou falar sobre alguns pontos com vocês que eu acho importante se atentarem, né? Faz sentido com isso? É importante se atentar àqueles detalhes. Se atentarem. Se atentarem não, né? Se com, hein? Enfim, prestem atenção nesses detalhes. O primeiro detalhe, o primeiro erro mais comum que eu vejo acontecer e que eu já cometi quando eu não tinha experiência com isso é achar que você tem que criar uma inovação que você queira, um produto novo que você queira. É pensar o que eu gostaria que essa empresa fizesse por mim, o que eu gostaria de comprar. O que que eu tenho na minha cabeça hoje, de 20 anos de idade, e nenhuma vivência de mundo corporativo e inovação nessa área, o que que eu tenho dentro da minha cabeça que é uma inovação legal? Tipo, gente, por que que vocês imaginam que as pessoas que trabalham com isso fazem um monte de pesquisa e tem todo um processo para criar um projeto novo, um produto novo, e vocês vão fazer assim e vão criar, vão tirar da cabeça um produto novo? Tipo, por que que a gente faz isso? Por que que a gente pensa só no que tem na nossa cabeça, na nossa vivência, o que a gente quer comprar, o que a gente. Nós somos uma pessoa e um tipo de consumidor. Que é, eu falando para a maior parte do meu público, é ali, 22 anos de idade, terminando a faculdade, estudando em uma faculdade boa. Tipo, você é um tipo de pessoa. Você é um tipo de consumidor. A empresa vende para um monte de classes e gostos e tipos de consumidores eu já falei de classe, mas assim, idades diferentes e estilos de vida diferentes. Então, alguém que tem uma família com 3 filhos, a mãe ali compra diferente de uma mulher da mesma idade, mas que não tenha filhos. Então, tem tantos perfis demográficos diferentes e a gente tenta criar uma inovação pra gente. Vou dar um exemplo do que eu fiz quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu acho. Teve um desafio da Unilever
E eu já era apaixonada pela Unilever, falei, vou participar, né? É, eu acho que eu tava no terceiro ano. E naquele ano a gente tinha que trazer alguma inovação pra Omo. Era tipo, Omo. Pode ser em qualquer coisa, pode ser de distribuição, pode ser de produto novo, pode ser marketing, podia ser o que você quisesse, era alguma coisa nova pra Omo. E aí o que que eu fiz? Tinha sem trio. Juntei com mais duas pessoas e a gente ficou pensando, o que que seria legal da Omo? E, cara, a coisa mais básica e óbvia que a gente pensou foi: universitários não compram Omo. A gente não compra Omo porque a maioria é quebrado, quer gastar dinheiro com outras coisas e compra o sabão em pó mais barato. Então, a gente, não, então a gente é um mercado que eles não estão atingindo, porque universitários não compram Omo. Então a gente vai fazer um paralelo com o Se Sujar Faz Bem de criança para Se Sujar Faz Bem para universitário. Então era tipo, a ideia era, sei lá, alguém voltando de jogos universitários com roupa toda cheia de lama, cheia de tinta, cheia de coisa, ou um calouro saindo do trote, cheio de tinta, cheio de coisa. E era do tipo, Se Sujar Faz Bem. Gente, quando eu penso nisso hoje em dia, me dá até vergonha de mim mesmo, assim. Porque eu penso, cara, tudo bem, eu não tinha noção nenhuma do que eu tava fazendo. Mas isso era a coisa mais óbvia e mais errada que eu podia ter feito para que. Obviamente, não cheguei nem em nenhuma fase além dessa primeira inscrição. E, e na verdade, assim, eu imagino que eles tenham recebido uma enxurrada de ideias assim, porque quem tava aplicando para estágio eram o prêmio dessa competiçãozinha era estágio. Quem tava aplicando era quem tava na faculdade, era quem pensava exatamente como eu. E deve ter tido uma enxurrada de coisas sobre como vender para universitários. Por quê? É só porque eu estava vivendo aquilo, eu enxergava com aqueles olhos. Mas procurar uma inovação para um produto, para um portfólio, para um serviço, vai muito, muito além. Então a primeira coisa que eu quero que vocês parem de fazer é achar que vocês são os compradores do produto que vocês estão criando. Não tentem criar uma inovação. Ouvi alguém falando esses dias, um seguidor falando: eu sugeri que a empresa criasse um perfil no Instagram para alcançar mais os jovens. Quantas empresas vocês seguem? Quantas empresas vocês ficam acompanhando nos stories todo dia? Vocês querem ver o que acontece no business lá dentro. No máximo, vocês vão procurar isso quando vocês estão prestando o processo seletivo deles. Agora, vocês querem que a empresa coloque alguém, mesmo que seja um estagiário, para ficar alimentando um Instagram, para se aproximar de um público jovem, para conseguir. Mas eles não precisam disso, eles têm aplicantes o suficiente de estágio. Né? Abre uma vaga de estágio, vem muito mais do que eles precisam. Então, era uma inovação de tipo, era bom para vocês se aproximarem do público. Se aproximarem de quem? De você que tá no Instagram e tá procurando a empresa agora, porque você tá aplicando pro processo seletivo deles? 6 meses atrás você procurou essa empresa no Instagram? Então, a pessoa estava pensando não só como ela, pessoa, em relação à empresa, mas ela naquele momento específico, com aquela cabeça e mentalidade que ela estava se preparando para o processo de estágio, quer sugerir uma inovação que sirva para aquele mini momento. As empresas não pensam assim. Isso não é uma coisa que vai dar lucro, que vai ter longevidade, que vai dar resultados a longo prazo para a empresa. Não é assim que a gente faz inovação. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês quebrem é essa mentalidade de que pensar com a cabeça de vocês. O que a gente vai fazer então? A gente vai procurar tendências. A gente vai procurar tendências. Existem várias empresas gigantescas pelo mundo que só ficam analisando tendências de mercado. Que só ficam vendo o que está acontecendo, o que os consumidores estão comprando. Você acha isso espalhado por grupos demográficos ou por regiões, mas de maneira geral, existem tendências globais muito grandes. Então, por exemplo, no mundo de alimentos, tem tendência por querer uma comida mais saudável, mas também tem mais conveniência, as pessoas têm cada vez menos tempo para comprar comida. É, quer uma experiência mais. Como chama isso? Não é bem cultural, mas ela quer ter experiências de sabores diferentes. Então, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, tem muito mais isso de, eu quero comer uma comida da Etiópia, uma comida do Nepal. Eles querem essa coisa de comer o que é o exótico. Isso é uma tendência muito grande. Enfim, existem grandes tendências que levam aquele mercado. Se você escolhe uma e começa a ler sobre aquela uma tendência, sua cabeça começa a borbulhar com ideias. Apesar de você pensar, eu não quero comer uma comida da Etiópia. Tá, mas você começa a ver, tem isso, tem aquilo, tem uma empresa pequenininha. Outra dica, procurar startup daquela área. Então, se o seu desafio é, sei lá, criar uma ideia, uma inovação para se tornar mais sustentável.
o que que as startups que tem mais a ver com sustentabilidade ou que tem a ver com aquele setor, né? Então, se é o setor energético, o que que as startups de energia, talvez energia solar, talvez energia eólica, o que está acontecendo de empresas pequenas que estão crescendo muito com essa pegada de sustentabilidade? O que que eles estão fazendo? Tem alguma tecnologia que tem alguém já fazendo que essa empresa grande pode só comprar a tecnologia e aplicar para eles? Isso é uma inovação. Isso é novo para a empresa. Você não precisa, não é esperado que você faça, e é muito perto de impossível que você crie alguma coisa que não exista no mundo ainda. É muito, muito, muito perto de impossível. Vocês não têm experiência, vocês não têm estudo suficiente naquela uma área para conseguir pensar algo que alguém que está trabalhando 20, 30 anos com aquilo não pensou. E para fazer aquilo em alguns dias para um processo seletivo. Isso não vai acontecer. Então parem de querer sentar, se concentrar e tirar a ideia da cabeça. Na cabeça de vocês a ideia não está. A ideia está em outros lugares. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar por essas ideias. A gente vai procurar por essas coisas que a gente possa copiar e adaptar e a partir daí ficar com as ideias. Então, eu tenho que fazer uma ideia de sustentabilidade, eu vou primeiro procurar. Digamos que é setor energético. Futuro, Future Trends, Energy Sector Sustainability. E eu vou procurar tudo que está sendo publicado sobre tendências no setor energético em relação à sustentabilidade. Vai aparecer milhares de coisas, milhares de artigos. Se você entrar na Grand Review, não é Grand View Research, ou Market Review, Market Research, a Nielsen tem, não sei se a Nielsen tem coisas que aparecem de graça, mas eu vou deixar alguns links de lugares para procurar tendências, né? Então, você pode analisar, tipo, o mercado de celulose. Quais são as tendências para os próximos 5 anos? Está crescendo? Está diminuindo? Quem são os principais competidores? O que está acontecendo? Eles têm relatórios que você paga por eles, que são super completos, mas geralmente para esse trabalho que vocês precisam fazer, a sinopsezinha ali que eles dão de graça, né? Aquele resuminho que eles dão de graça, já é o suficiente. Mas se você falar, não, Rita, eu quero fazer uma coisa super maravilhosa, aí você paga. Mas eu acho que é bem caro, tipo coisa de $100, assim, um relatório. Acho que vocês não vão querer comprar isso. Mas sempre essas empresas, elas vendem para outras empresas, né, esses relatórios. Em geral, você paga assinatura até. Na Accenture era maravilhoso, eu tinha acesso a todos eles, porque eu tava em research da Accenture. Então, eu tinha assinatura de tudo quanto é. Eu tinha conta em tudo quanto é coisa de trend, que era na verdade o que eu fazia. E isso eu falo, né? Cada estágio meu me ensinou muito uma coisa. E essa parte de pesquisar sobre o mercado, de pesquisar sobre o que está acontecendo, usar o Google direito, usar a tendência direito, foi assim, totalmente na Accenture que eu vivenciei isso. E, e de novo, é uma coisa que a gente não aprende por alguma razão. São coisas tão úteis e ninguém ensina a gente. Então eu tô aqui pra ensinar, tô aqui pra ensinar. Então, eu vou deixar os sites desses mais. Que eles apresentam a parte de graça, né? Vai ser ali uma página e meia, que já vai te dar algumas ideias sobre para onde o setor energético em sustentabilidade está indo. Você pode, inclusive, nichar um pouco mais. Você vai aparecer uma coisa sobre energia no geral. Aí você fala, não, eu tô pensando em ir para energia eólica. Você pode pesquisar de novo, né? Usar outras palavras-chave para procurar sobre energia eólica. E aí você acha de novo mais alguns dados. E aí você vai, nisso você vai montando, tipo um quebra-cabeça dentro de você, que vai conectando essas ideias, que vai criando uma imagem sobre o que é possível e o que é plausível e o que é desejável fazer. O que, que as empresas estão realmente pensando em fazer? O que está acontecendo? Para onde é o movimento natural? Não é pensar, não, vamos fazer uma conta no Instagram. Pode até que seja fazer uma conta no Instagram, faça parte da sua solução no final. Mas que seja uma coisa pensada e não uma coisa que você gostaria que existisse. Não é uma coisa que na sua vida precisa. Não é uma coisa que você quer ir no mercado e comprar. Você é um em 20, 1 em 30 a chance de que você seja o consumidor ideal para aquilo que você está propondo. Tem muitos outros tipos de consumidores, tem muitos outros tipos de soluções que talvez eles vão aplicar para um monte de outros produtos, né? Então, se for serviço, vai mudar para um monte. Serviço para outras empresas. Tipo, isso não tem nada a ver com você. Você vende para outra empresa. Então parem de pensar com a própria cabeça. Eu sei que parece contraintuitivo isso, tipo, eu vou pensar no quê? Mas não, você vai procurar fora, você vai coletar informação. Beleza? Então, outra coisa é olhar startup. Então, tô procurando sobre energia, vou procurar best startups ou most promising startups
Energy e Sustainability. E aí você vai ler sobre o que as startups estão fazendo. E aí você vai começar a pensar na realidade, tudo que você já estudou sobre a empresa e tudo isso que você está lendo sobre a realidade dessas startups, sobre essas tendências. E aí você vai começar a conectar. Gente, eu quero que vocês me contem depois. A primeira vez que vocês fizerem isso, né? Tentem fazer assim, faça só de brincadeira um exercício rápido do que você pensaria com a sua própria cabeça, qual que é a ideia que você tem antes de fazer esse tipo de pesquisa. E depois compara com, 1, 2 horas de pesquisa sobre tendência, o tanto que a sua cabeça vai borbulhar de ideias e de informações e de coisas legais. E a partir daí, quando você achar, né, uma direção, tipo, eu quero seguir para isso, você continua usando o Google. Vai lendo sobre isso, troca, brinca com as palavras-chave. Usem as informações que estão disponíveis, que alguém pensou por você. E quando você for apresentar esse case para o gestor, e ele fala, mas por que você fez isso? Você vai falar, porque o mercado está crescendo tantos por cento aqui, mas na parte de, sei lá, a indústria de alimentos está crescendo 5% ao ano, mas a indústria de alimentos sem carne, veganos, está crescendo 25% ao ano. Então faz muito mais sentido a gente ir para esse nicho que está crescendo muito mais. Você tem número de por que aquela tendência faz sentido a gente criar uma inovação para ela. Não é do tipo, é porque é muito legal a gente ter coisas veganas. Não, porque eu sou vegano e eu tô querendo comprar uma coisa vegana. Pode até ser que você seja vegano e você quer mais opção vegana, mas não é pra você. Você não vai justificar com, então eu sou vegana e sempre senti falta disso. Isso é um argumento super fácil de quebrar, uma coisa assim. E daí? A gente tá realmente querendo vender pra você? Quanto dinheiro tem no resto? Agora, se você fala, o mercado de comida tá, sei lá, crescendo 2% ao ano e é um mercado de X tamanho, tem 20 bilhões, gente, tô chutando. Às vezes vai ser um número completamente diferente, tá? Digamos, vale 20 bilhões por ano. E o mercado vegano vale só 2 bilhões, mas está crescendo a 25%. Então, onde a gente vai chegar? A gente vai querer entrar nesse mercado quando já estiver estabelecido, quando já tiver outras marcas com muito mais força do que a gente? Faz sentido a gente já começar a entender essa tendência e começar a oferecer produtos para crescer ainda mais esse mercado. Quando a gente entrar, pode ser que a gente faça isso acelerar ainda mais, por ter uma grande marca dentro desse mercado emergente. Então, tenham um argumento, usem essas tendências, primeiro, para construir a ideia de vocês, e segundo, para reforçar o argumento de vocês. A diferença que isso vai fazer, o quão impressionante vai ser a sua apresentação, não está escrito. Vai estar lá a gente falando, porque os universitários não sejam como eu, não tentem pensar como se o produto fosse para você. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. É legal entender sobre um pouco do funil de inovação, acho que eu posso até falar. Não vou ter como compartilhar minha tela aqui, a não ser que eu pare e comece a gravar de novo. Não vou compartilhar minha tela, mas eu vou explicar um pouco só sobre o processo de inovação, mas eu acho que assim, o que a gente falou até agora é o mais importante. Só de vocês pararem de tentar pensar com a cabeça de vocês e olharem para fora, né? Isso já vai mudar completamente o resultado final. Agora, falando um pouco sobre o processo de inovação. Quando a gente começa a criar ideias, então a gente vai olhar para tendências, a gente cria um conceito de um produto. A gente precisa entender o que é necessário para fazer aquele produto acontecer. Então a gente tem que fazer um planejamento de investimento, a gente tem que fazer um planejamento de quanto tempo vai demorar para fazer. Então a gente precisa ter uma ideia do que é necessário. Rita, mas no começo é muito difícil saber. Eu acabei de criar essa ideia, como que eu vou saber tudo isso? Então, mesmo dentro das empresas, a gente não sabe com tanto detalhe no começo quanto trabalho realmente vai dar. A gente consegue fazer uma estimativa boa, tentando quebrar em etapas menores, como eu já falei em outras aulas. Então, eu falei, eu quero criar um produto vegano. A gente vai conseguir produzir isso no mesma máquina que a gente produz? Eu vou assumir que sim. Então, eu vou assumir que a gente vai conseguir usar as mesmas linhas de produção. Então, você começa a fazer esse tipo como fala isso? Como fala assumptions? Quando você... Não é hipótese. Premissa... Enfim. Não sei a palavra. Quando você vai fazer essas coisas que você... Essa... Ah! Eu vou ter que pausar até eu lembrar a palavra. Suposição, não deu pra ver, mas suposição. Você vai fazer esse monte de suposições. De tipo, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, isso é necessário, isso não é. Como que a gente vai promover essa inovação?
Tudo bem que isso leva um pouco mais para o lado de se for produto, né? Então, quando você vai apresentar inovação para bem de consumo, é muito, muito importante que você tenha um plano de como você vai fazer os consumidores quererem aquele produto novo. Porque quantos de vocês de verdade testam coisas novas no mercado, ou testam produtos novos que vocês não ouviram falar? A gente é animal hábito. De hábito. A gente gosta de comprar a mesma maquiagem que a gente sempre compra, que a gente sabe que dá certo na nossa pele. A gente compra o mesmo sorvete que a gente gosta. A gente compra o mesmo sabão em pó. A gente compra o mesmo tudo. Porque a não ser que tenha alguma questão, alguma coisa muito grande, como uma diferença muito grande de valor. Ou uma hype muito grande. Então, o marketing entra muito aí. Então, eu acho super importante falar sobre isso, mas também explicar como que você vai vender, como que você vai posicionar essa inovação se for para outra empresa, né? Se for B2B. Como que você vai fazer com que eles queiram aquela nova solução? Principalmente se for um negócio mais ligado com sustentabilidade. A gente imagina que vai custar mais ou que vai custar menos? Vocês acharam alguma evidência na pesquisa de vocês que mostra que, tipo, precisa de um investimento inicial X, mas em tantos anos se paga? Se você tiver esse tipo de coisa, ele vai reforçar muito mais o quão promissor é aquilo. Então, sempre pensem sobre. Sim, a gente vai apresentar a inovação, mas mesmo que não seja pedido a implementação, às vezes é pedido a implementação, né? Às vezes eles pedem que você faça a inovação e a implementação. Mas se for mesmo no caso que eles só pedem a inovação, só pedem a ideia, pensem nesses elementos de como que a gente vai fazer com que isso traga dinheiro. Resultado, né? O resultado que a gente espera com aquela inovação é parte essencial de um primeiro pitch. Quando você quer que a empresa comece a investir num projeto, mesmo você pensar dentro da empresa, as pessoas fazem projetos. Mas alguém tem que aprovar, alguém tem que assinar e falar, beleza, você pode gastar seu tempo e dinheiro da empresa, seu tempo e o dinheiro da empresa, para desenvolver esse projeto. Muitos projetos são barrados, então por isso que a gente tem o que a gente chama de funil de inovação. Então, no começo, que é a fase de ideia, então a gente vem falar, a gente tem ideia, que é basicamente o que vocês vão fazer. Então, vocês vão falar qual é o conceito do produto de vocês, a gente quer criar sei lá, um hot dog, uma salsicha vegana, porque a gente, né, é um público jovem, tá crescendo pra caramba, tem muito mais dinheiro, vai continuar crescendo. Então, a gente quer fazer uma salsicha vegana. Nesse momento, você tem que falar a ideia, você tem que dar a justificativa de tipo, quais tendências estão baseando essa nova ideia, quais são os números daquele mercado, quanto que a gente espera ter de market share. Então, alguns dados que justifiquem aquele produto têm que ser dados. E você tem que ter uma previsibilidade de quando que a gente vai pagar esse projeto. Então, esse projeto a gente vai. Falei um pouco sobre precificação, né? A gente vai precificar mais barato para as pessoas começarem a comprar aquilo? Como que a gente vai fazer com que as pessoas comecem a comprar? Qual que é a nossa expectativa de lucro? Quanto que a gente espera ganhar com isso? Quanto que a gente espera. Em quantos anos a gente espera ter pago esse projeto? Ou isso é uma coisa que a gente vai precisar de investimento ou não? Então, essas perguntas é importante vocês terem em mente. Vocês precisam responder todas elas? Não. Mas tudo que a gente aprendeu até agora, de todos esses frameworks, principalmente se for um case que te peça a inovação com alguns elementos de. Como falei isso? Acabei de falar. Mas as palavras estão sumindo da minha cabeça. Implementação! Se for uma parte que você tem que sugerir tanto a inovação quanto a implementação dela, é importante você pensar, então, como que você justifica isso? E, de novo, gente, isso, quando a gente pensa da nossa cabeça, quando a gente tira uma ideia da nossa cabeça, a gente não consegue justificar nada disso. A gente não consegue dizer por que que vai dar dinheiro. A gente não consegue dizer o quanto aquilo vai custar. A gente não consegue dizer quantas pessoas vão comprar aquilo. A gente não consegue dizer como que a gente vai atingir nosso público-alvo com aquilo. Agora, quando você criou uma ideia com base em pesquisa, você leu que o mercado de salsicha vegana. De novo, tudo que eu falo aqui, gente, é totalmente inventado da minha cabeça. Não usem isso como base de nada. Mas digamos que você leu que a salsicha vegana tá crescendo pra caramba, principalmente no público de 35 a 45 anos. Que você falou, caraca, como assim? Eu achei que ia ser pessoas de 20 anos. Mas não, tava falando de 35 a 45 anos, mulheres. É quem mais come salsicha vegana. Como que você vai atingir esse público? Aí, se você antes tinha ideia de, não, eu quero fazer uma salsicha vegana porque eu queria uma salsicha vegana. Eu tirei da minha ideia porque eu sou vegana, não tem salsicha vegana, então eu quero uma salsicha vegana.
Ah, então eu passo o tempo inteiro em aplicativo. E as pessoas de 35 a 45 anos? Onde você vai atingir eles? E se for é que vegano não vai ter classe tão mais baixa, né? Uma coisa mais hype hoje em dia de classe média. Mas digamos que a sua inovação seja para classe C e D. Onde a classe C e D tá? Onde você atinge a classe C e D? Não é por Instagram. Você pode até atingir por Instagram e Facebook, mas eles assistem muita TV ainda. Então você vai usar alguma coisa na TV? Como que você vai chegar no seu consumidor? Se você tira a ideia da sua cabeça, você não sabe responder. Você imagina que a pessoa tem que te atingir. Ela tem que vender pra você. Ela tem que vender onde você tá. Você é um. Você é um grupo muito específico. Leiam sobre, tenham dados, saibam justificar as escolhas que vocês façam. Tenham isso bem estruturado. É sério, ninguém tem. Ninguém em processo seletivo faz esse tipo de coisa. Se vocês fizerem, isso vai surpreender muito. E é um tipo de case que aparece demais no Brasil. Então vocês vão ter muita chance de mostrar isso. Então, galera, tendências, procurar empresas pequenas e startups que estão crescendo naquele tema e procurar dados sobre as demografias que vocês escolherem vender aquilo. Tudo isso você encontra no Google, você cria uma ideia redondinha, anotem, e não é uma coisa que exige tanto tempo. Principalmente se é uma coisa que você gosta, né? Tipo, tô tentando aplicar pra L'Oreal. Eu gosto de cosmético, eu quero saber sobre aquilo, eu quero trabalhar com aquilo. Eu quero passar 40 ou 50 horas da minha semana trabalhando com aquilo. Eu espero que você ache interessante ler sobre aquilo, porque você vai fazer aquilo pra caramba. Então, você começa a ler, você começa a abrir eu pelo menos assim, vou abrindo um monte de aba e vou lendo e vou clicando. É uma coisa que na verdade o tempo passa assim. E coisa de 2, 3 horas de pesquisa, vocês conseguem criar uma ideia bem legal. E 2, 3 horas de reflexão só dentro da sua cabeça, não vai sair muita coisa. Então confiem em mim, procurem, usem Google. Eu vou deixar aqui os nomes dos sites de tendências que eu usava para ler. Mas de verdade, abusem do Google. Google, usem palavras-chave, coloquem lá em inglês, sempre em inglês. Nem que você traduza depois. Sempre pesquisem em inglês. Porque vai aparecer muito, 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 muito mais coisa. Mas muito mais coisa. Tipo, surrealmente mais coisa. Então pesquisem lá. Então você tem que fazer uma inovação para L'Oreal. Você vai colocar Cosmetics Market Trends. Para onde quais são as principais tendências do mercado de cosméticos? Aí você lê uma coisa sobre o geral. Aí você viu uma coisa ali sobre cabelo, que você achou, então beleza, eu acho que eu vou fazer focado em cabelo. Aí você volta pro Google, e aí você procura hair, products, cosmetics, trends. E aí você lê sobre hair product. E aí você resolveu ler sobre pintar o cabelo, sobre tinta de cabelo. Aí você volta e. Então você vai afunilando. Mas usem o Google, gente. Tem tanta coisa, tem tanta coisa. A informação tá toda lá. É só você procurar e juntar os pedacinhos ali da informação. Que isso não é só para criar uma ideia muito criativa e muito legal. Mas é porque você vai surpreender os gestores, mostrando o quão fundo você foi, o quão estruturada foi a sua pesquisa, você não fez assim e criou uma inovação. Você está fazendo um negócio porque faz sentido, tem embasamento, tem número por trás daquilo. Beleza? Espero que vocês estejam empolgados quanto eu para passarem horas pesquisando tendências, porque é super divertido.